Ah, então quer dizer que foi assim que aconteceu com Daniel? Opa, como vocês são rápidas, crianças! Eu estava aqui me preparando para contar uma história para vocês. Escolhi a minha melhor roupa e estou me sentindo ótima. E vocês, como é que estão? Eu espero que esteja tudo bem. Então, vamos começar falando sobre um assunto que todos nós sentimos. É o medo. Quem é que já não sentiu medo de alguma coisa na vida, né? Medo de dormir sozinho, medo de sapo, medo de ficar no escuro. Todos nós já sentimos, não é mesmo? E a história, ela é sobre uma pessoa que enfrentou o medo de perto. A história de Daniel. Daniel, ele era um rapaz temente a Deus, justo e honesto. E também, além de tudo, ele era muito inteligente. Daniel viveu na época dos reis. E essa época não era igual a nossa, onde tem aviões e videogames e um monte de coisa assim. Nessa época era um pouco mais difícil. E o rei era quem comandava todas as coisas, era quem mandava e desmandava. Rei Dario, ele considerava muito Daniel e em certo momento estava pensando em pôr Daniel para delegar tarefas importantes no reino. Só que os colegas de Daniel não gostaram nada disso, ficaram com muita inveja e procuraram de todo jeito alguma coisa para incriminar Daniel. Vocês acreditam nisso? Só que eles não tinham o que falar de Daniel, porque Daniel, que nem eu comentei, era justo e honesto e além disso orava a Deus. Foi então que eles tiveram uma ideia. Poxa, Daniel, ele acredita em um só Deus, vamos tentar usar isso contra ele. Foi então que esses colegas elaboraram uma lei para apresentar para o rei. Nessa lei estava dizendo o seguinte, que em 30 dias, aquele que fizesse qualquer petição, pedisse qualquer coisa a algum deus ou deuses ou alguém que não fosse o rei, seria lançado, sabe aonde? Na cova dos leões. Vocês imaginam, gente, o medo. Será que o rei Dario, ele realmente assinou essa petição, essa lei? Sim. Ele gostou da ideia e ele assinou, ele não viu problema nenhum. Foi quando Daniel ficou sabendo. Daniel, assim que soube, foi correndo para o seu quarto e orou a Deus, pedindo ajuda. Só para vocês saberem, Daniel, ele fazia isso 3 vezes ao dia. Sim, ele agradecia a Deus por todas as coisas. Só que nesse dia, ele pediu ajuda de Deus. Porque é isso que devemos fazer, quando a gente tem medo, a gente deve pedir ajuda, certo? E Daniel estava orando com a sua janela aberta, quando os colegas de Daniel viram ele orando. E o que será que os colegas foram fazer? Foram contar tudo para o rei. E falaram, senhor rei, o senhor não disse no decreto que aquele que te desobedecer e fizer alguma petição a algum deus, que não fosse, ou algum homem que não fosse o rei, deveria ser lançado na cova dos leões? O rei falou sim. E outra coisa, a minha lei nem eu mesmo posso revogá-la. Posso mudar de ideia de jeito nenhum. Foi então que falaram, pois é, senhor rei. Mas Daniel estava lá pedindo para o seu Deus, para o Deus dele, alguma coisa. O rei ficou impressionado. Ele pensou assim, poxa, eu gosto de Daniel, eu não quero jogar ele na cova dos leões. Mas o que eu vou fazer? E ficou pensando. No final do dia não tinha o que fazer, gente. Daniel foi chamado pelo rei e foi lançado, sabem aonde, né? Na cova dos leões. Daniel foi jogado lá e a porta foi fechada e selada pelo próprio rei. Antes de fechar a porta, o rei falou para Daniel, eu espero, Daniel, que o seu Deus te livre desses leões. Então, Daniel ficou por uma noite inteirinha com os leões lá dentro e sozinho. Será que ele estava sozinho mesmo? A gente vai ficar sabendo. O que será que aconteceu com Daniel, né? Mas antes, vou contar o que aconteceu com o rei. O rei, naquele mesmo momento que fechou a porta da cova, ele foi para o seu quarto e o rei não conseguiu comer, não conseguiu se divertir, ele estava muito preocupado. E então, quando amanheceu, o rei foi correndo até a cova dos leões. E com uma voz triste, ele perguntou, Daniel, será que o seu Deus te salvou? E Daniel, lá de baixo, junto com os leões, falou,
o meu Deus me livrou dos leões. Ele mandou anjos para fechar a boca dos leões. E eu escapei vivo dessa. O rei ficou impressionado, mandou tirar Daniel de lá. E quando Daniel saiu, o rei viu que Daniel não tinha um arranhãozinho, gente. Vocês imaginam? Essa história ela é incrível. Daniel foi salvo de leões famintos. Só que Daniel, ele foi salvo porque ele era temente a Deus. E ele confiava em Deus. É isso que eu quero que vocês façam, viu? Toda vez que sentirem medo, lembrem da história de Daniel. Meu Deus, em que ano nós estamos? 2020, consegui. Vocês são Vida Kids? Meu nome é Agente Cronos e eu sou um viajante do tempo. É verdade, Agente Cronos, grava esse nome. E eu vim de muito longe, mas muito longe, para poder fazer algumas perguntas sobre a história que foi contada para você. Então, presta muita atenção, ok? Então, primeira pergunta. Quem deu livramento para Daniel na Cova dos Leões? Vou dar 4 opções. Letra A, Papai Noel. Letra B, diretora da escola. Letra C, um amigo de Daniel. Ou letra D, um anjo enviado por Deus? E a resposta certa é a letra D, um anjo enviado por Deus. Uau! Deus enviou um anjo para livrar Daniel. Que incrível! Vamos para a segunda pergunta. Quem assinou o decreto de quem orasse a Deus ou qualquer outra pessoa que não fosse o rei seria jogado na cova dos leões? Presta atenção. Quem assinou o decreto de quem orasse a Deus ou qualquer outra pessoa que não fosse o rei seria jogado na cova dos leões? Vamos para as opções? Letra A, Rei Nabucodonosor. Letra B, Rei Dario. Letra C, seu tio. Letra D, Moisés. Tempo. E a resposta certa é a letra B de bola, Rei Dario. Quem acertou? Ainda não acabou. Vamos para a terceira pergunta. Quantas vezes por dia Daniel orava a Deus? Letra A, 3 vezes. Letra B, 6 vezes. Letra C, 9 vezes. E letra D, nenhuma vez. Tempo. E a resposta certa é a letra A, 3 vezes ao dia. No café da manhã, Senhor Deus. No almoço, Senhor Deus. E à tarde, Senhor Deus. Vamos orar tanto quanto Daniel. Então vamos para a quarta pergunta. Quarta pergunta. Quanto tempo Daniel ficou na cova dos leões? Vamos para as opções. E prestem atenção. Letra A, 1 dia. Letra B, 3 dias. Letra C, 1 noite. E letra D, 1 manhã. Vamos parar para pensar. E a resposta certa é a letra C, 1 noite inteira. Se você acertou, bate palma. Se você errou, bate palma também, porque você aprendeu muita coisa. O meu nome é Agente Cronos e eu sou um viajante do tempo. Até a próxima. E então, crianças, acertaram as respostas? Eu espero que sim. Eu quero deixar com vocês hoje também o Salmo 91, 1 e 2. Quem não sabe ler, peça para a mamãe e para o papai lerem para vocês e meditem nessa palavra. Ela diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E que se a gente confiar em Deus, a gente não precisa sentir medo, certo? Vou fazer uma oração com vocês agora, fechem os olhos e vamos ter muita fé em Deus. Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal, perdoe os nossos pecados e nos ajude a enfrentar o medo, assim como Daniel enfrentou.
Muito obrigada por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima! Vida Kids.